o seguinte, vamos contar primeiro como é de onde veio o catecismo. Primeiro, o que é o catecismo e de onde ele veio, pra começo de conversa. Pode ser? Pode. Vamos aleatório aqui e tal. Pode ir. Vou começar de uma curiosidade e a gente parte daí, tá joia? Gosto de curiosidades. O Catecismo, ele é um livro mais antigo do que a Sagrada Escritura. Se você for parar pra pensar na sua essência. Porque antes da igreja compilar os livros sagrados, ela já tinha um catecismo, que é a Didaquê. Ou seja, a igreja realmente estava escondendo a Bíblia de você, mas ela estava te dando o catecismo. Que é a doutrina dos primeiros cristãos. Exatamente. A Didaquê, eu tenho aqui uma edição da minha biblioteca católica, que infelizmente não me manda mais livros pra casa, inclusive você agora Parou de fazer propaganda e começou a falar mal deles, né? Ô, Matheus Basso, lembra de mim. Agora é o seguinte, aí... Nota. Ele é um livro muito pequenininho, são alguns capítulos. Acabar de falar que o cara assiste Netflix. Os ensinamentos básicos da fé que os apóstolos acreditavam, saca? Então ele é literalmente, eu acho que dava o quê? Um rolo, se você for parar pra pensar, um pergaminho. Eu não faço a mínima ideia, Não, mas é muito depende, pequenininho. eu não sei qual que era o costume do cumprimento dos pergaminhos, né? Depende de quem tava escrevendo, velho. Eu escrevo com a letra muito pequena. Mas ele é bem pequenininho, você lê numa sentada assim. Exatamente. Você lê numa tacada só. Não, é uma leiturinha boa pra ver que a fé da igreja é a mesma de sempre, né? Então, exato, mano. é um texto de 2000 anos aí, que é o credo. Eu gosto dessas paradas pra gente Não poder dá fazer nada, a comparação. Você pega a Didaquê e compara com o catecismo, você fala, caramba, já tinha um catecismo. Você pega o trecho de São Justino falando da missa aqui, que é do ano 150 depois de Cristo, você fala, cara, é a mesma missa que eu participo. Então, literalmente, esse senso de igreja muda quando você começa a ler Isso é muito bonito. os escritos primitivos. E aí, o que aconteceu? Depois que surgiu a Didaquê, era comum que os bispos e também teólogos criassem os seus próprios catecismos. Então, o que eles faziam? Eles faziam um compilado da doutrina, formatavam ali, né? E aí eles vão montando os seus catecismos ao longo da história. Até que passam, assim, 1000 e tarará anos e surge Santo Tomás de Aquino, que tudo que ele faz, ele resolve dar uma mudada no rolê, né? E aí ele tem o seguinte insight, né? Que conteúdos deveriam existir no catecismo da igreja? Né? Quais são os temas que separa em 3? Em 4. Em 4. Então, na verdade, Santo Tomás de Aquino, se não me engano, era 5 temas. Não eram 4. Posso estar errado nisso, não tenho certeza. Mas ele separa pela primeira vez os conteúdos universais do catecismo da Igreja Católica. E é a partir daí que surge o primeiro catecismo unificado da igreja. É porque vai lembrar, o catecismo é por com isso uma que tinha função... muito católico na época, então... É porque vai lembrar, o catecismo, Fininho, né? como a Todo mundo função lia. dele é passar a doutrina, ele quer passar o que Jesus ensinou, né? Exato. E assim, eu não sei se vocês já repararam, mas Jesus meio que passou um conteúdo que não era muito organizado. Exatamente. E vai lembrar que o que a gente vê ele falando, os discípulos já organizaram. Por exemplo, Mateus, os acontecimentos de Mateus não são cronológicos. São por assunto. Sim. Mateus mudou alguns eventos ali pra ficar ordenado por assunto. Cronológico quem faz é Lucas, né? Na Exatamente. verdade, pode ser que Mateus estava lembrando, falar, pô, vamos falar aqui de misericórdia. Teve uma vez que contou essa história. Pá, cruz, aconteceu isso. Aí depois lembrou, não, aconteceu isso aqui também. Tanto é que as chamadas parábolas da misericórdia estão todas juntas. E eu duvido que Cristo contou todas em seguida. Porque não fazia muita história, ficar contando ficar lá o várias tempo histórias todo, né? do mesmo tema. Tem Né? uma Sai metendo piadinha, história lá nem na nada louca. no meio, é Então, complicado. Devem ter sido povoados Não prende diferentes, que ele atenção do contou povo. histórias diferentes e o Mateus unificou. Mateus, ele... Era discípulo. Discípulo de quem? Que ele De Jesus. escreveu... Jesus. De Jesus. Não, mas ele era escreveu... Ele era o único Não, que sabia ele foi o escrever. primeiro a escrever. Mas ele não escutou... Ah, não, é Marcos que era de Pedro, né? Marcos era de Pedro e Lucas era de Lucas era de Paulo. Paulo. Marcos Exatamente. e Lucas não conheceram Jesus. Aí João Marcos era de talvez Jesus conheceu e Jesus Mateus... criança. Mateus foi seguindo Jesus que ele escreveu mesmo? Mateus foi. Mateus, ele era... Mateus e João, Levi, o cobrador de Era impostos. Levi, exatamente. Ah, Vocação de exato. Levi. Eu confundi. E o catecismo, eles tinham o objetivo exatamente de compilar, Você pensou organizar no a quadro do doutrina. Caravaggio, né? Exatamente. Jesus chegou e falou, vem e segue-me. Tá bom, foi. Mas essa passagem era descrita desse jeito, né? Mas eu penso naquele jogo de cores maravilhoso que só o Caravaggio faz. Ó. O Cristo iluminado, o Pedro do lado dele, os dois chamando, iluminado, a parte da banca escura, aquele jogo de som. Ai, desculpa, é porque o Caravaggio... Eu tenho esse quadro aqui no Daily Art. O Caravaggio é muito maravilhoso, velho. Caraca. O cara faz efeito de luz no pincel, vai tomar banho na soda, velho. Caravaggio, né, velho? Porra! Só uma crítica aqui, tá, gente? Aí o pessoal fala que a arte medieval é superior. Não, acho não.
tá? Só pra deixar claro aqui, o pessoal me xingar na internet depois. É porque Mas- tudo que é medieval é bom. Né? Então o que acontece? Não, e vale lembrar que Caravaggio já é arte moderna. Porque o pessoal acha que a arte moderna é só agora século XX, né? Não, porque ele vale- tá pensando na arte mais contemporânea, né? É porque quando Exato. nós falamos moderno, nós estamos nos referindo ao Ao do contemporâneo. século XVI pra Ah, tá, frente. não. Pra frente, entendeu? Entendi. Então, Agora, só no, que- no pensamento popular, o aí moderno é no o contemporâneo. pensamento popular moderno é contemporâneo por causa da Semana de Arte Moderna. exatamente. Pra Enfim. falar a verdade, moderno é da Mona Lisa pra frente, entendeu? Ali, antes um pouquinho. Eu só dei uma referência visual Não, pra galera pegar na é. cabeça. É porque os 4 fatos que marcam o início da Era Moderna, né? É a queda de Constantinopla, a invenção da imprensa, a revolta protestante e a descoberta das Américas. Exatamente. Aconteceu essas Assim, 4 coisas, é tudo moderno. Tem o especial do Brasil Paralelo, né? Apesar de ele ser meio voltado muito pra direita, né? Mas ficou muito bom. O Mas o especial conteúdo de... deles é bom. Muito Não, bom. Eu não Eu vi nunca vi. E especial. o especial de arte deles é fantástico, é muito Eu não sou bom. assinante Eles do Brasil contam isso Paralelo. tudo. de arte que eu gosto é o Why the Beauties Matter. Eu tenho assinatura Você não aquela- assina o Brasil Sim, Paralelo? Roger Scruton. Bom, Nem velho, fuma cachimbo? Não, Eu tenho Brasil vou Paralelo. fumar pendrive. Mas eu pensei que Vamos o pessoal- voltar aqui. Eu tenho Ou não, aquela infinita. mas o documentário do Roger Scruton vale a pena demais, porque beleza importa. Isso, ele é fenomenal. E aí o que aconteceu? A São Tomás de Aquino junta os temas principais, né? Se eu não me engano, são 5 os dele lá. E aí todos os catecismos começam a serem colocados assim. Porque os catecismos eram soltos, os bispos faziam na cabeça deles Cada assim, um na loucura. tentava organizar a doutrina do seu jeito, da melhor maneira possível. Exatamente, da maneira que eles preferiam, né? E São Tomás de Aquino é que vai dar uma unificada. O que acontece? Com a questão da reforma protestante, Lutero faz um catecismo da reforma. E aí foi um catecismo Mas dos e o sola protestantes. fide? e- O sola escritura? Pois é. Cê já parou pra pensar que pra mim a maior contradição que existe é livraria protestante? Não, você já parou pra pensar que assim, ó, olha, gente, a Bíblia é de livre interpretação, mas eu fiz um catecismo aqui. Gente, eu tô aqui Vocês pra falar entendem pra ela vocês que nem eu. que a Bíblia é de livre interpretação, mas se vocês entrarem agora na loja do Lutero, lutero.com, vocês podem comprar o pacote de catecismo com desconto. Que eu escrevi pra vocês entenderem igual eu. E na compra do catecismo vocês ganham de presente as minhas 99 teses. É de livre interpretação. Você é livre pra interpretar o que eu tô falando da maneira que eu já interpretei. Exatamente. Essa era a De uma cabeça do Lutero. incoerência. E aí, essa catecismo ele fica unificado, porque os protestantes seguiam esse catecismo. Embora fosse de interpretação livre, eles seguiam o catecismo do Lutero. Quando vai ter o Concílio de Trento, a Igreja Católica resolve fazer uma contra-reforma. E aí essa contra-reforma demanda um catecismo que seja unificado. Então, como o Concílio de Trento foi um concílio unificador, então ele unificou o rito da missa, ele unificou o rito dos sacramentos Eu como não um diria todo. nem unificador, mas regulador. Exatamente. E foi Porque a galera começou a aloprar em alterações essenciais no rito da missa após Lutero começar a fazer alterações no rito da missa. Exato. E aí Trento vem com a ideia, nós vamos regular e deixar tudo reguladinho pra não ter alteração, pra gente não cair em novas Exatamente. seitas protestantes. E é por isso que o rito tridentino, apesar do pessoal vir com essa coisa toda, ele é super controlador. Ele é 100% regulado. E é nesse contexto que surge a bula Quo Primum Tempore, que fala que não pode mudar o rito. Só que a bula Quo Primum Tempore é destinada a essas pessoas que mudavam o rito ao seu bel prazer, E não a própria igreja. e não a própria igreja. Ó, beijos raditrados. E aí, seguindo. E um detalhe também é que ela não é dogmática. Ela é pastoral, né? O quê? A bula. Que ela é uma bula? Ah, não, Ela sim, pode sim, ser eu acho que revogada. você tá falando do concílio. O A concílio bula. é... Não, é a Não, bula acho que pra se é uma caralho. bula... A bula pode ser revogada. Sim, sim, exatamente. E aí, o que acontece? Obviamente, deveria se regular também o catecismo, e aí forma-se o catecismo dos párocos, que é o chamado catecismo romano. Até a Bíblia foi regulada nessa época, né? Exatamente, até o cânon cânon. foi batido o martelo nessa época. Pá! Pá! Aqui, eu vi um martelo de R$78 no Mercado Livre. Só pra fazer isso aqui? Não, mas faz um, pelo amor de Deus. E aí, o que acontece? Bem lembrado, porque o cânon ele já era estabelecido desde o Concílio de Roma. Tem um de R$60, mas ele é maçônico. Ele vem com um brasão, assim. Nossa, Ou se alguém mandar um superchat nesse valor, a gente... A gente compra o martelinho. Alguém Então dá a de gente presente ganhou, o então martelo a pra gente gente. ganhou. porque- Mentira. Quase isso. Não, não porque foi destinado ainda. porque a Liz Para falou contar, assim, não, ó. A Liz mandou R$5 e falou: anúncio discordantes. Rolê de caroneiros em Petrópolis, dia 23/4. Vem aí, Tinder caroneiro.
Maiores informações, entrem no Discord. Abraço. Gente, se você é caroneiro e não tá no Discord e não recebe o Caroneiros BR, você não é um caroneiro de verdade. Porque é Tinder lá que a caroneiro. comunidade tá acontecendo, entendeu? Essa galera... Vai ter o primeiro encontro presencial em Petrópolis, Vai mano. rolar um Tinder 23 do ou... 4. Você pira? Ou o Discord é o Tinder? Eu acho que vai rolar um Tinder lá. Lá Alguém eles vai criam fazer? salas, né? Alguma Eles- coisa eles- assim. Ah, vão tá. Achei que arrumar. iam fazer um aplicativo É. Tinder pra Tá católico. cheio de solteiro lá, eles vão se ajeitar. Ah, Bomba ah, é nóis. Tinder pra católico. Como que vai funcionar? A foto de capa é um brasão do Vaticano. Você olha lá, a foto dele é São Pio X. Eu falei, e agora? A Rafaela mandou R$50 pra gente. Ih, adorei. E falou, catecismo é grande e pesado para argumentar com os hereges? Exato. Por isso que isso aqui é a versão de bolso dele. A versão Não, de não, bolso não, você não, consegue não. nocautear alguém. Não necessariamente. Põe no O quê? bolso. Você quer qual? De daqui. Põe no bolso. Olha que coisa maravilhosa. pus no Põe no bolso. Olha que coisa maravilhosa. O catecismo não precisa ser grande. Nesse desenrolar eu vou te explicar Maravilhoso. por que esse aqui é grandão. E o último aqui, rapidinho, o Peleco mandou pra gente R$5 e falou assim, pra comprar um martelo. Ah, valeu. Valeu, Pelé. Vaquinha do martelo já tá rolando. E aí o que acontece? Hashtag vaquinha do martelo. Todo mundo manda... O Concílio de Trento faz o catecismo romano, que era o catecismo dos párocos. Então ele não era um catecismo voltado pro povo. Eram os padres que Tu deveriam trouxe ler o ele. romano aí? Não tem. Não, o romano não tem. Eles E... trouxeram até o de criança, mas não trouxe o romano. Inclusive o romano tinha no fim dele uma parte onde falava sobre confissão, como confessar e tipo uma... como é que eu posso dizer? Um passo a Aquele passo. negócio que Santo Afonso Maria de Ligório fazia? De moral? Eu chamo de caderneta ética, né? Mas Isso. você pode chamar de exame de consciência. Era, tinha umas paradas assim. Aí o que acontece? A igreja fica com o catecismo romano durante muito tempo. Até... O que foi? Segue. Eu boiei alguma coisa? Então, continua. Não, eu achei Eu acho que engraçada a é. situação. E aí a igreja segue com esse catecismo durante muito tempo, até que quando chega São Pio X, ele olha pro povo e vê que o povo não estava aprendendo o catecismo e que os párocos também não estavam conseguindo passar eles meio que direito pra frente. Então você tá me dizendo que algo que foi feito no Concílio de Trento não está funcionando? Não está funcionando, exatamente. E aí o São Pio X vai pensar, eu preciso tomar uma atitude com relação a isso. Então você tá dizendo que São Pio X salvou o catecismo da Igreja Católica, né? Não, ele deu uma temperada, ele deu uma Ele ajudada. modificou o que o Concílio de Trento fez. Melhor, ele mastigou o que o Concílio de Trento fez. Por quê? Resolve. Se a gente fizer um catecismo em forma de perguntas e respostas, que é o que a gente chama de compêndio, e aí ele cria o primeiro compêndio do catecismo da Igreja Católica, que é o que a gente chama de Catecismo Maior de São Pio X, está aqui na minha mão. E ele, aí é bom lembrar, porque aqui começa uma diferenciação, que é o seguinte, o catecismo, que foi promulgado no Concílio de Trento, ele é um documento oficial do magistério da Igreja, certo? Então, ele é a primeira vez que o magistério faz um catecismo diferente dos catecismos que os bispos faziam e os teólogos Esse faziam seria à o torta oficial. direita. Tecnicamente, todos os bispos e os padres sempre foram livres para fazer seus próprios catecismos. Exato. Depois de Trento, os padres não Vale podiam mais lembrar- usar o deles. Não, Vale- podia. Só que Mesmo que existia fosse um... de Ele é um contra. modelo. Ele é um modelo. Ele é um modelo. Então existia um catecismo que a igreja promulgou. E aí ele se torna um documento oficial da igreja, certo? Sim. O catecismo romano era esse, e aí São Pio X, ele faz esse catecismo com base no conceito dos catecismos dos teólogos. Então esse não é um documento oficial do magistério, isso é um documento do São Pio X, especificamente. Então eu gosto muito de salientar, porque a galera geralmente coloca o catecismo de São Pio X e esse amarelo aqui em pé de igualdade. E não é. Porque o amarelo, ele faz parte do... Ele é um documento oficial do magistério. Esse não é um documento oficial do magistério. Ele é um documento do teólogo e Papa São Pio X. E bispo de Roma. São E Pio Bispo X. de Roma, São Pio X. Entendeu? É um livro maravilhoso, mas ele não está em pé de igualdade com o catecismo romano e nem com o amarelinho. Ele é um catecismo de um teólogo, assim como vários outros já fizeram ao longo da história. Certo? Sem desmerecer, pelo amor de Deus, São Pio X aqui. Né? E nem o seu catecismo. E nem seu catecismo, que inclusive Bento XVI, quando vai coordenar a escrita desse, Do amarelo. ele fala do São Pio X e fala assim que, embora ele não esteja mais atual, ele é um clássico da doutrina católica, esse livrinho aqui de São Pio X. E aí o que acontece? Depois do catecismo de São Pio X, João 23 tenta esboçar alguma coisa, se eu não me engano, né? E aí entra o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, ele... Eu não quero usar esse termo, O Concílio mas... Vaticano II tinha 3 desejos. Sim. Fazer um novo Código de Direito Canônico, Exato, um novo missal e um novo catecismo. perfeito.
quem vai fazer o novo missal vai ser Paulo VI, só que ele morre sem concluir o desejo do Vaticano II. Uhum. João Paulo I não consegue concluir por motivos óbvios. E João Paulo Mataram II, ele, né? que em um mês não dá tempo de fazer isso. E aí é João Paulo II que vai concluir os 2 grandes desejos restantes do Vaticano II, que é o Catecismo Isso. e o Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico, inclusive, teve a colaboração de Álvaro da Portillo, que você tanto gosta. Foi em 83. Exato. E aí, em 92, sai o Catecismo, esse amarelinho que tá na mão do Ney, vou mostrar aí pro pessoal na tela, que é hoje o Catecismo Oficial da Igreja, é o Catecismo Oficial e atual, porque vale lembrar que o Catecismo Romano, aqui ó, a foto do Álvaro da Portillo pra galera ver, Eu sou um bom modelo de mão, Cadu? que ajudou, é um bom modelo de mão, né? E aqui a foto do Bento XVI. E esse é o catecismo atual da igreja. E aí vale lembrar, não se pode também colocar, assim, no sentido de importância, os dois são equivalentes, o romano e o amarelinho, porém, o romano é desatualizado. Existem dogmas que não são contemplados nele e no catecismo amarelinho é escrito. E aí- Só uma última observação, o catecismo romano foi feito para os párocos. Esse amarelinho foi feito para os bispos, para que os bispos, com base nele, escrevessem os seus próprios catecismos. O João Paulo II soltou o seguinte desafio, né? Eu vou escrever um catecismo para os bispos, e é por isso que ele é tão complicado. Tem gente que fala, a leitura dele é complicada. Sim, porque ele foi escrito para os bispos. Ele não é um livro fácil. E uma vez escrito para os bispos... Desculpa. Uma vez Ele é, escrito para os complicado, bispos... ele é complicado de ler se você não tiver paciência e não tiver lido alguma coisa antes, ou um pouquinho de Um mínimo de experiência. informação. Exatamente, você não vai terminar. Porque tem muita gente que desmerece o catecismo, né? Porque falar catecismo é coisa de criança. Esse não é de Esse criança não é. mesmo. Esse é bem denso, inclusive Esse eu não conheço... é o compêndio. O eu compêndio conheço eu considero coisa de criança. Existem teólogos que estudam para a prova de teologia com isso aqui. Sim. Então isso aqui ele é denso, né? E ele foi feito com aquele esforço de pegar vários bispos ao redor do mundo para que eles sintetizassem juntos a doutrina sobre a coordenação do inquisidor da Igreja Católica, que era o prefeito do Santo Ofício, que né, depois do Vaticano II tinha mudado de nome para a Congregação da Doutrina da Fé, né? O inquisidor cardeal Ratzinger, que disse que João Paulo II colocou ele numa missão impossível, que era juntar com todos os bispos e coordenar um catecismo dirigido aos bispos, feito por uma equipe de bispos do mundo inteiro. Pensa que coisa. E tem bispo que não lê. Não, e não só fez, e foi bem pra caramba. Fez, foi Não, bem pra isso é uma caramba. uma obra merda, realmente, assim, notável. E né? vendo que ele 16, fez um velho. trabalho Pariu. fantástico, né? O João Paulo II publica. Só que o Bento XVI, quando sobe ao papado, ele fala, olha, esse catecismo eu dirigi aos bispos. Os bispos têm liberdade, a partir desse, criar os seus catecismos. O mesmo vale para os padres. E aí nós temos vários catecismos que tomam isso aqui como base e explicam. Lá A vem doutrina ele com o católica. Yucat. Né? Então a gente tem, por exemplo, a Fé Explicada do Léo 13, que pra mim é Sim. Excelente. muito excelente, E esse daí excelente. já é um Eu pra ia leigos. trazer ele, eu esqueci de Aí já é um trazer. livro pra leigos. É, Eu também ia trazer, mas eu não explica- trouxe. eu- achei que eu todo não mundo ia achei. trazer. Eu achei que todo mundo ia O- trazer. Eu procurei e não achei. O Felipe Aquino tem uma coleção muito boa também, que ele explica o catecismo. São 3 livros, não são? Não, esse é o que ele explica a igreja, é um É. do Ah, catecismo verdade. mesmo. Catecismo de A CNBB já fez um, que é Sou Católico, Vivo Minha Fé, um azulzinho. Ah, eu tenho ele. Eu que tenho, é uma tem um- tentativa tem- da CNBB a minha de capa dele é traduzir. vermelha. Isso, de traduzir para o Brasil. O próprio Bento XVI vai lançar o compêndio, Muito que é bom o também. catecismo resumido em forma de perguntas e respostas, Também é para para manter o leigos. padrão do São Pio X. E olha que interessante, esse compêndio, ele é do magistério, só que ele é equivalente a esse aqui, Exato. porque ele é um compêndio. Ah, então, olha só, o Bento XVI reuniu com os bispos e resumiu a doutrina católica para você não ter que ler demais, você só precisa ler um livro agora. Mas se esse Aí ele livro foi tá lá e difícil resumiu para mais você, ele ainda. resumiu ele assim, no Moto Próprio 2005. Se ainda tiver muito difícil para você, ele fez uma coisa de jovem, desenhadinho, ilustradinho, você passa rápido aqui o bichinho anda, bem retardado assim, né? E mesmo assim você não lê, parabéns. E mesmo assim, você não é parabéns. Você pegou só pra fazer essa piada. Foi. Inclusive, eu quero Não, fazer e- fica aqui, porque essa aqui é a primeira edição do YouCat lançada Eu no tenho mundo. ele. Eu tenho também. Não, a primeira edição vocês não tem não, porque Tem. era do Jornada Mundial de Madrid. Vocês não estavam lá. Ah, é verdade. Tu tá falando Esse eu de recebi edição, no eu vi- lançamento do Eu YouCat. vi que ele é amarelo, tem um Y, eu falei, eu tenho. É, eu também achei. Esse eu trouxe só pra fazer figa.